Foram praticamente 72 horas de silêncio até que o Procurador-Geral da República se pronunciasse sobre as mentiras contadas por Jair Bolsonaro a dezenas de embaixadores sobre o sistema eleitoral brasileiro. A resposta de Augusto Aras foi dada na quinta-feira por meio da divulgação de um vídeo gravado em 11 de julho, portanto, antes da fala do presidente. Aras não cita Bolsonaro, mas fez questão de ressaltar um trecho que rebate frontalmente a tese apresentada pelo candidato à reeleição. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos. Dito isso, resta saber o que Aras fará diante das alegações de fraude feitas pelo presidente no encontro com os chefes de delegações estrangeiras na última segunda-feira no Palácio da Alvorada. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho. Foram falas como essa que motivaram duras respostas, como a da Embaixada Americana em Brasília e de procuradores da República, inclusive alguns aliados de Augusto Aras, e que também estão na mira de ações levadas à Justiça Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. No documento, os parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PV e Rede Sustentabilidade afirmam que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime contra as instituições democráticas, crime eleitoral, de responsabilidade, de propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa. Afinal, Augusto Aras estabeleceu um limite ao seu conhecido respaldo às ações e declarações do presidente? Quais são as chances de o Procurador-Geral da República levar essa investigação adiante? E como os ministros do Supremo e do TSE acompanham a atuação do Procurador-Geral nesse caso? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os repórteres Aguirre Talento e Mariana Muniz. Fique com a gente. Aguirre Talento, como é que é possível interpretar a divulgação desse vídeo pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras? É uma mudança de rumo na conduta dele ou é uma forma de certa forma, jogar água na fervura? Carol, o vídeo divulgado pelo Procurador-Geral Augusto Aras surpreendeu até mesmo seus aliados, porque já haviam se passado 3 dias da reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, na qual o presidente lançou ataques infundados ao sistema eleitoral brasileiro, e a Procuradoria-Geral da República não tinha demonstrado em momento algum que faria alguma manifestação em defesa do sistema de votação, em defesa das urnas eletrônicas. É importante lembrar que em outros momentos que Bolsonaro fez ataques às urnas, que foram muitos, Augusto Aras permaneceu calado. Nas outras vezes ele foi cobrado e permaneceu calado. Dessa vez, houve uma pressão grande de duas alas do Ministério Público Federal. Uma delas inclui aliados dele, que foi a primeira nota divulgada com a assinatura de 43 procuradores da área dos direitos do cidadão. Essa nota foi encabeçada pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, que é um aliado de Augusto Aras. Ele é nomeado para o cargo por escolha ali do Conselho Superior, mas a palavra final é de Augusto Aras. Então, até mesmo um aliado dele, eu sei que nos bastidores o Carlos Alberto Vilhena havia conversado com os procuradores regionais dos direitos do cidadão nos dias anteriores e demonstrado muita preocupação com o acirramento do clima eleitoral e com os ataques que têm ocorrido tanto a comícios, a eventos de campanha, como ao sistema eleitoral. Então, ele havia pedido para esse grupo que ficasse diligente, que os procuradores ficassem atentos a possíveis violações à ordem democrática, digamos assim. Então, foi por isso que ele acabou capitaneando esse ofício enviado para Augusto Aras,
pedindo a abertura de uma investigação por possíveis ilícitos eleitorais, um possível abuso de poder pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí também, além dessa nota, foi divulgada a nota assinada pelos subprocuradores gerais da República, que existe uma ala já contrária, já de oposição ao Augusto Aras, mas a nota, digamos assim, veio num tom mais ameno para tentar angariar um apoio maior. Então, na primeira versão que eles divulgaram, havia cerca de 30, 35 subprocuradores gerais assinando, depois a adesão cresceu um pouco mais. Então, além disso, houve pressão, obviamente, dos atores externos, do Congresso Nacional, parlamentares entraram com pedidos no Supremo Tribunal Federal para uma investigação criminal contra Bolsonaro. Foi por causa desse cenário que o procurador-geral Augusto Aras acabou se movendo e divulgando esse vídeo, que apesar de não trazer nenhuma declaração nova dele, marca uma posição em defesa das urnas eletrônicas, que é uma coisa que nas outras vezes Aras resistiu um pouco a fazer. Agora, Aguirre, essa foi uma manifestação política do Procurador-Geral da República, e você mesmo já lembrou que existe uma ação criminal correndo no Supremo Tribunal Federal por conta do que o Bolsonaro afirmou aos embaixadores na segunda-feira. Você entende que pode vir algum tipo de surpresa também do ponto de vista jurídico na atuação do Procurador-Geral em relação às atitudes do Bolsonaro? Então, Maltic, tem duas frentes de atuação possíveis para Augusto Aras. Tem esse pedido de investigação criminal que foi apresentado por parlamentares de oposição, listando diversos crimes, possíveis crimes contra a ordem democrática, contra as instituições que teriam se caracterizado no discurso de Bolsonaro, e tem o outro pedido de investigação por ilícitos eleitorais, que seria, nesse caso, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A apuração de bastidores que a gente tem da Procuradoria-Geral da República é que, inclusive, Augusto Aras, nesse momento, está de férias. A PGR não divulga o seu destino por questões de segurança. É importante lembrar que em um outro momento de recesso ele estava em Paris e foi cobrado por brasileiros na rua pelo arquivamento de várias investigações. E aí, procurador? Dar rolezinho em Paris é legal, e abrir processo, procurador? Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Então, o seu destino foi mantido em segredo, e o que informam nos bastidores da PGR é que esse assunto deve ser tratado pelos auxiliares de Aras. No caso, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que tem uma linha de pensamento bolsonarista, ela cuida da parte criminal junto ao Supremo Tribunal Federal e deve ser a responsável por analisar esse pedido de investigação criminal contra o presidente Jair Bolsonaro pelos ataques às urnas, ataque ao sistema eleitoral. E o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, deve ficar responsável por analisar a parte do possível ilícito eleitoral envolvendo aquele discurso. Estrategicamente, Aras quer se manter distante e evitar dar algum despacho, dar algum parecer que possa desagradar o Palácio do Planalto. Ele vai aproveitar essas férias, pelo que a gente tem apurado, para não mexer juridicamente com esse assunto e deixar os seus auxiliares tratarem do tema. Mas é importante ressaltar que, nas declarações gravadas em vídeo, o procurador-geral Augusto Aras deixa claro que confia no sistema das urnas eletrônicas, que acompanhou eleições regidas pelas urnas eletrônicas e que atesta a confiabilidade e não vai tolerar ataques infundados, notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro. O próprio Aras é experiente na área eleitoral e está indicando, está traçando uma linha para além da qual ele não toleraria manifestações. É importante também a gente lembrar que em algumas investigações de ataques às instituições democráticas, a PGR tomou posições incisivas, como na tentativa de paralisar estradas no último 7 de setembro, no caso do Daniel Silveira, que fez ataques e ofensas aos ministros do Supremo. Então, a PGR tem tomado posições
em casos que significam risco às instituições democráticas. E Augusto Aras está indicando que, no caso das urnas eletrônicas, também se portaria dessa maneira. O Aguirre, a Lindora a gente já conhece bem, como você ressaltou, né? Segue uma linha mais bolsonarista. E o Paulo Gonet, que vai cuidar do assunto na esfera eleitoral, o que se pode esperar dele? Carol, Paulo Gonet é um subprocurador-geral da República muito respeitado internamente dentro do Ministério Público Federal. Ele é católico, conservador, mas ele tem posições muito técnicas. E o Augusto Aras, quando convidou Gonet para assumir a área eleitoral, em tese, concedeu a ele independência para tocar as funções dele. O que eu sei é que o assunto está em análise pela equipe da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral e é possível, a gente não consegue ter certeza, adiantar uma tendência, mas não acredito que Paulo Gonet iria abafar uma investigação por alinhamento a um ou outro lado. O que me informaram é que isso está sendo analisado tecnicamente e pelas fontes da PGR com quem eu conversei, essas fontes dizem que é difícil que os elementos apresentados sejam suficientes para a abertura de um processo criminal, mas do ponto de vista eleitoral, essas fontes admitem que os elementos são relevantes porque podem significar uma tentativa de interferir na lisura do pleito e por isso mereciam, de fato, um aprofundamento do ponto de vista eleitoral. Então, caso a posição dessas pessoas, desses procuradores com quem eu conversei, prevaleça, é possível que seja aberto um procedimento eleitoral, uma investigação eleitoral para acompanhar essas ações, esses ataques que o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ao nosso sistema de votação. Então, a maior tendência é que, se for tomada alguma providência, é que isso ocorra apenas do ponto de vista eleitoral mesmo. É importante a gente lembrar que são dezenas de representações criminais que chegam contra o presidente Jair Bolsonaro na PGR todo mês, toda semana, e a maioria delas tem como destino o arquivamento. Aguirre Talento, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Aguirre, um abraço. Obrigado, Maltique, obrigado, Carol, até a próxima. Mariana Muniz, na avaliação dos ministros aí do Supremo, das pessoas com as quais você conversa, há um entendimento de que o Procurador-Geral da República fica apenas nessa manifestação por vídeo, reafirmando a defesa do sistema eletrônico de votação, ou se acredita que o Procurador-Geral pode surpreender e, de fato, avançar nessa ação criminal que tramita no Supremo por conta das falsas alegações que foram feitas pelo presidente na segunda-feira? Olha, Maltique, aqui no Supremo a percepção ela está um pouco mais ancorada na pressão que o Procurador-Geral vem sofrendo, né? Então a avaliação dos ministros e de interlocutores mesmo dos gabinetes é a de que Aras não tem como não fazer nada. Alguma coisa terá que ser feita. O que será feito ainda, claro, é um mistério. Ninguém sabe, ninguém pode dizer que será uma atitude mais incisiva com relação ao presidente da República. Mas existe a compreensão de que se formou um ambiente de pressão tão grande e de incômodo mesmo, né, com uma possível inação por parte da Procuradoria-Geral da República, que a percepção no Supremo é de que alguma coisa será feita. Não só um vídeo, mas algo, processualmente falando, deverá sim vir da Procuradoria-Geral da República. Ninguém consegue ainda prever exatamente o que será feito, se será uma apuração preliminar, se vai ser um pedido dentro dessas ações que foram apresentadas aqui no Supremo, mas a percepção é de que não é possível que nada seja feito. Alguma coisa deve ser feita. Agora, Mariana, tem um plano B? O Supremo pode agir de ofício, por exemplo? Tem como contornar a inação de Augusto Aras? Olha, Carol, a gente
nunca a gente pode dizer que não é possível que algo aconteça, né? Então a gente já viu, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes agir de ofício em diversas ocasiões, envolvendo inquéritos que são bastante polêmicos, né? O inquérito das fake news. Isso poderia acontecer, por exemplo, dentro do inquérito das fake news, como houve, né, menção a esse inquérito em alguns dos pedidos apresentados aqui no Supremo. Inclusive, houve uma dúvida se haveria prevenção para o ministro Alexandre, se seria o caso de ele mesmo cuidar desse tema. Então, poderia haver, sim, o ministro Alexandre poderia dar um despacho dentro desses inquéritos que já investigam condutas do presidente muito semelhantes a que ele manteve ali na segunda-feira, né? A gente não pode esquecer que o presidente ele já é investigado, ele é alvo de investigações aqui no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral por conta de ataques ao sistema democrático, por conta de ataques às urnas, por conta de ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Ele já é alvo de investigações, já existem coisas em curso. No despacho, Alexandre de Moraes cita a live feita pelo presidente no dia 29 de julho, em que Bolsonaro fracassou em apresentar provas sobre supostas irregularidades no sistema eleitoral do Brasil. Então, não seria algo tão... A gente não poderia dizer assim, o ministro Alexandre tirou do nada. Poderiam ser decisões tomadas no âmbito dessas investigações que já estão tramitando tanto aqui no Supremo quanto no TSE. Mariana, na segunda-feira, o ministro Edson Fachin saiu em defesa das urnas imediatamente depois da reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Agora, não teve uma resposta institucional do STF. Por que essa postura? Existe uma cautela nesse momento do tribunal de não acirrar os ânimos, apesar de tudo? Maltic, eu acho o seguinte, a percepção, a avaliação aqui no Supremo é de que essa resposta institucional, ela tinha que vir, de fato, do presidente do TSE, né, que é o presidente dessa corte eleitoral, que é quem vai liderar as eleições, que é quem cuida desse processo todo. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. Acho que teve uma cautela para que não fosse, para que o TSE não fosse atravessado. Mas a gente viu que no dia seguinte, logo na terça-feira, depois da reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, o ministro Fux teve ali uma reunião por videoconferência com o ministro Edson Fachin, e aí o Supremo solta uma nota falando que Fux, naquela reunião, defendeu o sistema eleitoral, manifestou confiança nas urnas, manifestou confiança no processo eleitoral brasileiro. Então, não houve aquela nota institucional, né, aquela manifestação mais incisiva por parte do Supremo e do presidente Fux como presidente do Judiciário, né, mas houve sim houve uma espécie de acordo ali, né, de deixar que o presidente Fachin falasse primeiro e que o Supremo viesse ali depois, né, endossando aquela posição do TSE. Agora, é claro que existe toda uma cautela nesse momento, né, de muito acirramento dos ânimos. Eu acho que existiu ali uma preocupação muito grande para que para que a temperatura não fosse elevada, pelo contrário, né, para tentar diminuir a temperatura. Agora, o que a gente viu é que depois que o Supremo se manifesta e todos os outros tribunais vieram também e soltaram notas, o STJ, o TCU, vieram ali meio que na esteira também, dizendo, olha, a gente confia nas urnas, a gente manifesta aí a gente dá esse voto de confiança a um sistema que vem funcionando tão bem desde 96. Agora, Mariana, falando especificamente da reação no âmbito eleitoral, o ministro Fachin do TSE deu 5 dias para o presidente Bolsonaro se manifestar sobre o ataque às urnas e, de certa forma, até frustrou a expectativa dos partidos de oposição que queriam a exclusão do vídeo, né, uma determinação para que esse vídeo fosse retirado do ar e tal. É também uma demonstração de cautela? O que a gente pode dizer do ministro Fachin à frente do TSE nesse momento?
O ministro Fachin, ele é muito cauteloso e muito cuidadoso com as questões processuais. Então, ele se apegou ali a um detalhe processual, que é o fato de as candidaturas ainda não estarem, né, oficializadas. Então, ele diz que, como as candidaturas ainda não foram oficializadas, existiria ali talvez um obstáculo processual para que aquela ação fosse protocolada. Mas tem uma pista interessante que ele dá nessa decisão, nesse despacho, né, em que ele pede os 5 dias, ele diz que, além de propaganda antecipada, essas manifestações do presidente, elas poderiam configurar abuso de poder. Ele deixa isso nas entrelinhas ali da decisão dele, isso está configurado. Ele diz isso, então ele não decidiu nada, mas ele, de uma certa forma, avança uma posição, avança uma interpretação que ele tem sobre aquilo que foi apontado pelos partidos com relação à reunião de segunda-feira, o que é uma coisa muito interessante. Agora, é isso, o ministro Fachin, eu acho que ele também nesse momento entende que talvez a decisão, ela caiba a quem tem a relatoria de fato, né, quem tem o comando de fato desse processo, que não é ele, né, ele está decidindo nesse momento, porque estamos no meio do plantão do judiciário, mas a relatora dessa matéria é a ministra Maria Cláudia Bocchianeri, que é uma ministra da classe dos juristas, né, ministra substituta. Então, talvez por também um gesto ali muito de cordialidade e gentileza com a ministra, ele tenha dado esse prazo para que as partes se manifestem e depois desse prazo decorrido, a ministra assume o comando aí dessa ação e quem sabe ela dará uma decisão mais intensa e mais forte, talvez determinando a remoção desse conteúdo. Mari, no próximo dia 16 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, que tem tido uma atuação bastante vigorosa contra as fake news dentro desse processo, assume a presidência do TSE. Isso reforça talvez uma estratégia, considerando que, obviamente, os ministros conversam muito entre si, de concentrar toda a resistência ao ataque ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, justamente no Tribunal Eleitoral. Primeiro porque é no Tribunal Eleitoral que essas coisas são discutidas, mas também e principalmente sabendo que o Alexandre de Moraes será o presidente da Corte a partir de agosto e durante o processo eleitoral? Maltica, acho que essa é uma avaliação correta e acredito que, enfim, com os interlocutores com quem eu converso também, a interpretação é justamente essa, né? Inclusive essa decisão do ministro Alexandre, ela foi vista aqui no Supremo, também no TSE, como uma demonstração da atuação do ministro com relação a fake news e informações inverídicas com relação aos candidatos. Né, de uma atuação muito firme e muito rápida, como ele demonstrou nos últimos dias, né, com essas decisões envolvendo aí pedidos do PT para remoção de vídeos, pedidos do PDT também. Ali ficou muito claro que o ministro não vai demorar para agir. Ele, enquanto presidente do TSE, a partir do dia 16 de agosto, e com a proximidade das eleições, ele deve imprimir aí uma marca de celeridade e de rapidez e rigor com relação a esses temas que são muito caros a ele, né? O ministro, ele tem dado declarações e votos, né, manifestações jurídicas, pareceres jurídicos, sempre durante os julgamentos no TSE, também no STF, com relação à temática das fake news, que são bastante rigorosos e bastante rígidos. Então, eu acho que sim, há um esforço para concentrar todo esse debate no TSE, sobretudo considerando que as eleições estão se aproximando. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Mari, muito obrigado. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, da TV Brasil e do canal no YouTube do Procurador-Geral Augusto Aras. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.